Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria parabenizar os responsáveis pelos trabalhos premiados e agradecer a organização do evento pelo convite, pela oportunidade de falarmos um pouco da judicialização da saúde e do papel desses núcleos de apoio técnico. É um tema que causa muita angústia, não só para os gestores da área de saúde, mas também para nós, operadores do direito. A judicialização da saúde é um fenômeno muito crescente no Brasil. Eu trago aqui alguns dados do CNJ, que mostram que em 2014 a gente tinha perto de 400 mil ações discutindo o tema. Esse número subiu para quase 1,4 milhão em 2016. E os dados do ano passado já saíram, mais de 1,5 milhão de ações discutindo o direito à saúde, né? Esses dados envolvem saúde pública e saúde suplementar. Não só o número de ações é crescente, mas também os gastos envolvidos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, falando só da saúde pública, ano passado foram gastos mais ou menos 7 bilhões de reais para atender essas demandas envolvendo o direito à saúde. Esses números não são precisos, principalmente porque os municípios não têm um controle muito efetivo dos gastos que eles têm com essas demandas. Em relação à saúde suplementar, não é diferente. Essa é uma pesquisa da Folha do ano passado, que mostra um crescimento de mais de 300% entre 2011 e 2017, em relação ao número de ações. Bom, esse fenômeno da judicialização é um fenômeno bem brasileiro, né? Ele quase não tem um equivalente em outros países, mesmo naqueles que optaram por um sistema de saúde muito parecido com o nosso. Então, antes de eu falar um pouco do papel do NAT e em que medida que ele pode ajudar o judiciário, me parece que é interessante a gente passar ainda que rapidamente um pouco sobre o sistema de saúde no Brasil e trazer um comparativo bem sucinto em relação a outros países que optaram pelo mesmo sistema que o nosso. A gente pode dizer, assim, a grosso modo, que a gente tem 3 sistemas de saúde no mundo. De alguma forma, todos os sistemas vão se enquadrar em um deles. O modelo de mercado, que é o modelo que é utilizado nos Estados Unidos e também em parte da Europa Central, que é aquele modelo onde a saúde é privada. Pode até ter algum tipo de auxílio ou de subvenção pública para que o usuário tenha acesso a esse sistema, mas o sistema é privado, né? Nós temos os sistemas mistos, que é o sistema do seguro social, que funciona na Alemanha, na França, no Japão, onde a gente vai ter a coexistência dos 2 sistemas, do público e do privado, ou seja, os custos para acesso a esse sistema vão ser mútuos. E a gente vai ter o nosso sistema, que é o sistema de acesso universal e gratuito à saúde, que é um sistema utilizado também no Reino Unido, na Suécia, na Austrália, no Canadá. Então, é com base nele que eu vou trazer o comparativo. No Brasil, então, como todos sabem, a gente tem um sistema de saúde de acesso universal e igualitário, sem nenhum tipo de restrição a quem tem acesso a esse sistema, diferente do que acontecia antes da Constituição de 88, onde a gente tinha algumas limitações. E aqui a gente não tem nenhuma coparticipação do usuário. E em relação à saúde privada, né, ela vai ter 2 papéis, de acordo com o que dispõe a Constituição. Ela vai ter, sim, um papel complementar, que é naqueles casos onde a saúde privada é chamada auxiliar ao SUS. Quando o SUS não dá conta de prover aquilo que ele se dispôs na Constituição, ele pode, então, contratar instituições privadas ou efetuar convênios para que essas instituições, então, atuem em auxílio ao SUS, né? E a saúde também vai atuar de forma suplementar, né, nos casos em que o usuário, então, contratar um seguro de saúde para ter acesso à saúde privada. O importante nesse ponto, aqui no comparativo com os outros países, é que aqui, diferente do que acontece, por exemplo, no Canadá ou no Reino Unido, a nossa saúde privada, a saúde suplementar, ela não complementa o que o SUS não oferece, né? Se você for analisar mais ou menos como funciona no Canadá e no Reino Unido, a saúde privada, ela dá aquilo que o sistema público não dá, né? Então, na Inglaterra, por exemplo, a saúde privada, quem que vai contratar um seguro de saúde? Quem quiser acesso a um especialista diferente daquele que o sistema oferece, quem tiver um pouco mais pressa no atendimento, quiser acesso a uma hotelaria melhor dentro do hospital. E no Canadá, da mesma forma. O sistema público canadense, por exemplo, não presta serviço de oftalmologia, de odontologia, não fornece medicamentos fora do ambiente hospitalar. Então, quem quiser acesso a isso vai se valer de um seguro privado. É diferente do que acontece no Brasil. No Brasil, a saúde suplementar ela é concorrente, ela atua na mesma área em que o SUS atua. Isso faz com que, no tema da judicialização, o usuário tenha uma certa liberdade de saber contra quem ele vai demandar, né? Então, aquele usuário que tem um seguro de saúde, que é atendido pela saúde suplementar, ele pode escolher, em tese, se ele vai demandar contra o SUS ou contra a saúde suplementar.
porque aqui, no caso, os dois prestam serviços de forma concorrente, não de forma complementar, como acontece nesses outros países. E por que a gente tem tanta judicialização aqui, diferente do que acontece, por exemplo, no Canadá ou no Reino Unido, em relação ao SUS, principalmente? A primeira causa é bem intuitiva, é o subfinanciamento do sistema. A Constituição trouxe um projeto bem ambicioso de dar saúde para todos, sem qualquer contrapartida, para 200 milhões de habitantes, sem nenhum tipo de restrição, nem de acesso, nem do que é oferecido. Né? Por mais que grande parte da população tenha acesso à saúde suplementar, o SUS acaba sendo para todos em muitas áreas de atenção. Na área de vacina, na área de vigilância sanitária, alguns tratamentos só são oferecidos pelo SUS. Então, a gente tem um projeto bem ambicioso na Constituição e a gente não tem um financiamento que acompanhe esse projeto, diferente do que acontece em outros países. A gente tem hoje aqui, disposto na Constituição, 3 mínimos legais, ou seja, são mínimos, é o mínimo que deveria ser aportado em saúde pública. Em relação aos estados, eles têm que dar 12% do total da arrecadação tem que ser destinado à saúde, os municípios 15%. Em relação à União, o cálculo é um pouco diferente. Né? A União ela tem um percentual, mas esse percentual não é baseado no total da arrecadação, mas sim na receita corrente líquida, o que gera uma diferença muito grande. Os estados, parte deles não conseguem aportar os 12%, aportam menos de 12%. No país inteiro pipocam ações tentando impelir o Estado a aplicar esse mínimo legal. Em relação aos municípios já é diferente. A maioria dos municípios aporta muito mais do que os 15% constitucionais. A média é 24% no país do que os municípios aportam em saúde. Em relação à União, que deveria ser a grande garantidora do sistema, porque é quem mais arrecada, a situação é totalmente diferente. Desde da PEC do teto, né, houve uma limitação ao que a União pode aportar em saúde. Então, se pegou o valor que foi aportado em 2016 e se congelou esse valor por 20 anos. Então, por 20 anos, não se aumenta o financiamento em saúde pública no país. Ele só pode ser corrigido pela inflação, sem nenhum aumento nesse aporte. Lembrando que isso é o piso e não o teto, mas a União sequer respeita o piso. Né? Trazer alguns dados aqui do Conselho Nacional de Saúde e do IPEA. O Conselho Nacional de Saúde calcula que o sistema vai perder mais ou menos 417 bilhões com essa emenda, e o IPEA tem um cálculo um pouco mais pessimista, 743 bilhões. Para a gente ter uma ideia do que é isso no país, em relação ao percentual do orçamento do ano passado, o orçamento da União foi de 3 trilhões e meio, mais ou menos, de reais, e 107 bilhões foram aportados em saúde, 3% do orçamento. Né? O piso era maior já naquele ano, ainda com todas as restrições, era maior, 109 bilhões. A União aportou menos. Se vocês entrarem no site do Ministério da Saúde, ela vai dizer que aportou mais, porque eles calculam o valor empenhado e não o valor efetivamente gasto naquele ano em saúde. A média mundial de aporte público em saúde é de 11%, do orçamento. Aqui incluem todos os países, ou seja, não só aqueles que optaram por um acesso de saúde universal como o nosso, mas todos aqueles, inclusive os que têm sistema de livre mercado. Ou seja, a gente está muito abaixo disso. E aqueles países que eu citei um pouco antes, que têm o mesmo sistema como o nosso, aportam em média entre 14,9% e 15% e quase 28% do orçamento em saúde. Então, com isso, eu acho que o nosso subfinanciamento fica muito claro e isso acaba tendo reflexo, inclusive, na saúde suplementar. Esse aqui é só um quadro para a gente ter uma ideia do quanto cada país aporta em saúde, do orçamento público e dos gastos totais em saúde. Aqui é comparado o que o usuário gasta na esfera privada e na esfera pública. Então, são muito diferentes do que a nossa realidade brasileira. Uma outra causa grande de judicialização é a falta de limites precisos. A gente não tem hoje muito claro o que o sistema oferece. Né? Pelo que está no texto constitucional, a saúde é direito de todos e dever do Estado, mas tem uma parte do artigo que fala que uma das diretrizes do SUS é o atendimento integral à saúde. Né? É aí que a gente encontra um grande problema limitador. Me parece que lá atrás, quando foi gestada a Constituição, essa ideia de atendimento integral era de atender o paciente como um todo, em todas as suas esferas, psicológicas, físicas, prevenção, cura e assim por diante. Só que a interpretação que o judiciário vem dando para a integralidade é que a integralidade é tudo. É algo mais ou menos similar ao que acontece na saúde suplementar. Né? A gente não tem um limite muito claro hoje, diferente do que acontece
em países que adotaram o mesmo sistema que o nosso. No Canadá, por exemplo, está claro que o sistema público de saúde não atende odontologia, não atende oftalmologia, não atende fisioterapia, medicamento é só no ambiente hospitalar. No Reino Unido, da mesma forma, também não atende nem oftalmologia, nem odontologia. Todos os medicamentos são cobrados, independentemente do valor, apesar de ser uma taxa simbólica, são quase 8 libras por prescrição, independente do preço do medicamento, mas o fato é que é cobrado. Também há limites de acesso. Né? Se você marca uma consulta no sistema público de saúde e não vai, você paga. Se você quer um atestado ou não a prescrição médica, você paga. Então, a gente tem vários limites de acesso ao sistema. Né? Na Suécia, que eu acho que é o sistema que mais oferece, vamos dizer, em termos de serviço de saúde, que o sistema público dá, inclusive, atendimento domiciliar, fisioterapia, psiquiatria, psicologia, assim por diante, mas há uma contrapartida do cidadão para todos os serviços, todos. Consulta médica, internação, em tudo o cidadão tem uma contrapartida, ainda que pequena, mas ele tem. O fato é que no nosso país a gente não tem limitação nenhuma, né? E nem coparticipação do usuário. Além disso, a gente tem instituições que ainda não têm uma legitimação muito forte, né, dentro do país. O NICE, que seria o equivalente à nossa Conitec, ele goza de uma respeitabilidade mundial. Né? Aqui a gente não respeita as decisões da Conitec, porque a gente não consegue ver nela uma legitimidade efetiva para definir o que vai ser incluído no sistema ou não, e assim acontece com a ANS, enfim, é uma realidade de falta de confiança que a gente tem dentro do país. Bom, então, vendo esse quadro bem rápido, comparativo entre esses países, a gente vê que a gente já tem uma falha lá atrás, e essa falha acaba gerando outros problemas de dificuldade de gestão, porque a gente não tem um financiamento razoável, e assim por diante. Bom, a gente também tem uma falta grande no sistema instituído, isso é muito forte na saúde pública, mas também vale para a saúde suplementar. A gente costuma imaginar que o que vem do SUS é ruim, necessariamente, sempre ruim. Né? A gente não consegue ver que o sistema ele funciona em algumas áreas e funciona muito bem. Né? A gente tem hoje o maior programa gratuito de vacinações do mundo. O nosso programa de DSTs é premiado no mundo inteiro. O programa de saúde da família é considerado um dos 10 melhores do mundo. A gente tem vários tratamentos que só são oferecidos pelo SUS, que você não consegue buscar na rede privada, e assim por diante. Né? Mas, ainda assim, a população não tem uma confiança no SUS. Entre 70% e 80% da população hoje depende do SUS no país, mas as pesquisas que foram feitas nos últimos 10 anos mostram que 80% dessa população, apesar de acreditar no sistema e de gostar do sistema, desejaria ter o acesso à saúde privada. Né? Isso mostra que a gente tem uma ideia de que o sistema é necessariamente ruim. Outra causa grande da judicialização é a falha na gestão, que tem muita relação com o subfinanciamento também. Né? Então, a gente tem muitas negativas administrativas que não são fundamentadas, a gente tem um desconhecimento por parte dos prescritores daquilo que o sistema oferece, isso é muito real. A gente costuma, no comitê lá no Paraná, a gente faz muitas reuniões no interior, e a gente vê que uma grande parte dos médicos que atuam dentro do sistema desconhecem o sistema e, por isso, prescrevem fora. Eu sei que isso acontece na saúde suplementar também, às vezes não há uma conversa muito aberta entre o médico e a operadora em relação àquilo que ele pode, não que ele pode prescrever, mas a forma como ele deve prescrever. E a gente tem uma dificuldade também de gestão, de falta de leito, falta de especialista e assim por diante. Em relação à saúde suplementar, as causas da judicialização são um pouco diversas, mas algumas são similares e é nessas que eu vou me ater para frente. Então, reajuste da mensalidade, a negativa de cobertura, a definição judicial se o rol da ANS é taxativo ou é exemplificativo e a pressão da indústria. Nesse ponto, nesse último ponto, há uma convergência entre a saúde suplementar e a saúde pública e ambas sofrem as mesmas consequências na judicialização. Quando eu falo da pressão da indústria, eu não vou falar aqui de conflito de interesse, de prescrições equivocadas, não é esse o ponto. Né? É a pressão real mesmo da indústria, independentemente do intuito do prescritor. Hoje a gente tem na Anvisa, nisso eu vou fazer um parênteses aqui, eu acho que até todos sabem, mas eu costumo sempre fazer isso, porque nas ações judiciais a gente vê que há uma dificuldade em entender os papéis desses órgãos reguladores, por parte, principalmente, dos operadores de direito. É muito comum a gente ouvir que, na medida em que a Anvisa registrou um medicamento ou um procedimento, que ele deveria ser oferecido pela saúde suplementar e, da mesma forma, pela saúde pública. Né? A gente tem aquela dificuldade de entender que a Anvisa ela é um órgão regulador,
que ela não incorpora tratamento em nenhum dos dois sistemas de saúde. A única coisa que a Anvisa faz é dizer que existe uma certa segurança naquele medicamento ou naquele procedimento para que ele seja comercializado no país. Né? Quem incorpora a tecnologia é a Conitec na saúde pública e a ANS na saúde suplementar. Né? São esses órgãos que incorporam tecnologia. E é muito comum os juízes se depararem com iniciais onde está dito que o medicamento foi registrado na Anvisa, então ele deveria ser fornecido pelo sistema, e fazem também muitos comparativos com agências reguladoras de outros países, principalmente o FDA e a EMA. Né? Isso é uma coisa que eu costumo sempre colocar. Quando a gente vai fazer um comparativo com um sistema de outro país, a gente tem que entender o sistema onde aquele país está inserido. Então, quando a gente compara com o FDA, por exemplo, a gente não percebe que o sistema americano é o sistema de mercado e que quando o FDA diz que pode ser comercializado, ele não está trazendo impacto nenhum para o orçamento público do país. Nenhum. Né? Até a forma de incorporação, a forma de registro do FDA é um pouco diferente da Anvisa. A Anvisa vem mudando uns anos para cá, mas é diferente. Enquanto a FDA, por exemplo, já aceitava registro de medicamentos em fase 2 ainda, de pesquisas clínicas, a gente só aceitava de fase 3, até pela forma de comercialização e de acesso dentro do país. Ultimamente, a Anvisa baixou uma regulação, ela já aceita o registro de medicamentos de fase 2. Então, a gente tem que ter um comparativo de sistemas que a gente está analisando. Então, quando a gente diz que o FDA registrou um medicamento, a gente tem que ter essa visão crítica que o nosso sistema é totalmente diferente. Né? Em relação à EMA, a mesma coisa, que vai analisar o registro de medicamentos para uma gama de países com sistemas de saúde muito diferentes. Bom, o fato é que hoje na Anvisa a gente tem cerca de 24 mil medicamentos registrados, grande parte deles com a mesma apresentação, com a mesma eficácia, sem nenhuma comprovação de ganho, e a gente tem cerca de 60 mil OPMS. Nenhum sistema público ou de saúde suplementar vai ter nas suas prateleiras tudo isso. Isso é impossível, é contraproducente, é totalmente desnecessário. Né? A gente costuma ter aquela visão um pouco equivocada, isso a gente vê muito no judiciário, que sempre tudo que é novo vai ser necessariamente melhor. E eu não sou médica, né? Eu sou juíza, mas do tempo que eu estou no comitê e no convívio com os médicos, me parece que essa visão é tão equivocada, porque na área médica, muitas vezes, o tempo de mercado, o tempo que está sendo utilizado é o que vai trazer segurança para aquele medicamento e não necessariamente o que é novo. Né? Quando a gente tem uma gama tão grande de novos medicamentos lançados no mercado diariamente, né? A gente tem que começar a fazer esse critério um pouco mais preciso de diferenciar o que é efetivamente necessário, o que tem superioridade e o que não tem. A visão que a gente tem hoje ali dentro do comitê é que teve uma mudança muito grande na forma como a indústria atua. E isso não chega ao conhecimento do judiciário e dos operadores do direito. Então, quando a indústria lá atrás trabalhava com o que eles chamavam lá de blockbuster, que era lançar medicamentos que tivessem um acesso muito grande, né, número de medicamentos para o maior número de usuários, e quando ela mudou totalmente a forma de agir hoje, né, que ela acaba atuando em nichos com medicamentos para poucos usuários, mas de custo muito alto, essa é uma informação que não chega até nós e a gente não sabe muito como trabalhar com essas informações. Né? A Anvisa fez um grupo fez uma pesquisa em relação aos últimos medicamentos registrados na Anvisa até 2013 e que a indústria, quando registrou, classificou como inovadores. Quando a indústria pede o registro do medicamento na Anvisa, ela pode classificar esse medicamento como inovador. Nesse período, entre 2004 e 2011, foram 433 medicamentos que foram registrados como inovadores na Anvisa. A pesquisa mostrou que dos 433, 419, ou seja, 97%, não comprovaram nenhum ganho terapêutico. Né? Muitos deles são medicamentos que são bastante judicializados. Essa informação não chega para o judiciário. Então, falando um pouco mais de pressão da indústria, eu vou trazer um caso que ainda é muito judicializado, não deveria ser, e me parece bem emblemático da nossa forma de atuação aqui no Brasil. Eu acho que quem está na área conhece esses dois, né? O ranibizumab e o bevacizumab, eu tenho uma dificuldade de falar esses nomes, o Lucentis e o Avastin. Né? Eles são muito judicializados aqui no Brasil, os dois medicamentos são muito judicializados. Né? O Lucentis ele custa 30 vezes o valor do Avastin. E somente o Avastin aqui foi registrado no Brasil para DMRI.
que são o caso da judicialização que eu vou tratar, né? Qual que é o detalhe em relação a esses dois medicamentos? Ano passado, a Conitec foi demandada, então, para tratar da incorporação de um dos dois, tendo em vista o grande número de demandas judiciais. Ela fez uma análise, fez um parecer e optou pela incorporação do Avastin. E, para isso, ela pediu uma autorização da Anvisa, para que a Anvisa permitisse a comercialização daquele medicamento off-label, porque ele não era registrado no Brasil para DMRI. Com base em que foi feito isso? Essas duas farmacêuticas, a Novartis e a Roche, elas foram condenadas na Itália e na França, alguns anos atrás, por acordo comercial, porque elas optaram por registrar o medicamento para moléstias, para indicações clínicas diferentes, para fazer uma reserva de mercado. Foram condenadas nesses dois países hoje não tem mais essa diferenciação. Agora, 2 meses atrás, ou 3 meses, se não me engano, o NHS, que é o SUS inglês, ganhou uma demanda judicial contra as duas farmacêuticas para poder prescrever o Avastin para DMRI, e aqui no Brasil a gente continua patinando com isso. Em seguida que teve o parecer da Conitec permitindo a utilização do Avastin para DMRI, a Roche veio a público, lançou uma nota pública dizendo que ela não se responsabilizava pelo uso do medicamento, que o medicamento não podia ser usado para DMRI, que ela não se responsabilizava pelo resultado nos pacientes, e isso travou o andamento da incorporação desse medicamento. Só que a gente ignora todo esse passado para trás da indústria, que elas já foram condenadas em 3 países pelo acordo comercial. E, enfim, aqui, depois que a Conitec fez isso, ela acabou não pactuando a incorporação do medicamento. Tem já o parecer pela incorporação, mas ele não foi pactuado na CIT, que é a Comissão Intergessora Tripartite, para poder ser oferecido dentro do SUS. Então, com isso, a gente continua judicializando esses medicamentos, e hoje com um agravante que, desde a manifestação da Roche, os médicos, então, apresentam uma recusa legítima de aplicar o Avastin, que é 30 vezes mais barato. Então, o Avastin, o Lucentis, 900 euros a aplicação na Europa, 30 euros o Avastin. O sistema francês fez um cálculo de quanto ele gastou pelo uso desnecessário do Lucentis, em 438 milhões de euros. A situação no Brasil, então, é essa. A Anvisa deu essa autorização para ser comercializado off-label. A Conitec aprovou a incorporação dentro do SUS, mas depois do comunicado da Roche nada mais andou, e hoje a gente ainda não tem efetivamente o oferecimento desse fármaco dentro do SUS. Bom, toda essa questão em relação aos medicamentos, ela também passa por uma análise de custo-efetividade que a gente tem que fazer não só na saúde pública, mas também na saúde suplementar. A saúde suplementar não pode oferecer tudo, ela vai ter que oferecer aquilo que o contrato permita, e a saúde pública da mesma forma. Aqui no Brasil, a gente não consegue ter um limite objetivo em relação a custo, ao que vai ser oferecido, diferente do que acontece em outros países. No Reino Unido, há um limite claro de 30 mil libras por ano quali. Ele vai fazer um cálculo daquele medicamento que já é oferecido pelo sistema. Quando vem um pedido de incorporação do novo medicamento, ele vai ver qual é o ganho efetivo daquele medicamento, e por ano quali ele paga até 30 mil libras, não paga mais do que isso. No Canadá, esse limite não é escrito, mas ele é obedecido, mais ou menos 50 mil dólares por ano quali, com exceção dos oncológicos, que eles não fazem esse tipo de limitação. Aqui no Brasil, a gente não tem limite nenhum estabelecido. A gente tem a lei diz, a lei 8080, ela diz que a Conitec tem que respeitar uma relação de custo-efetividade, mas a gente não sabe qual é essa relação. Isso não está muito claro. Existe hoje um projeto de lei tramitando no Senado para criar uma limitação clara. Em relação à saúde suplementar, a gente devia ter uma limitação bem clara, porque a gente tem um contrato, com um cálculo atuarial envolvido, mas o que a gente vê é que o judiciário acaba não respeitando essa limitação. Eu trago um outro caso aqui, até ontem teve uma notícia meio inusitada na mídia, eu já comento ela, em relação à Inspirasa, só para a gente ver que a relação custo-efetividade ela é feita, inclusive, naqueles países que têm um orçamento muito maior que o nosso e mais condições de oferecer algo maior. Eu trago esse exemplo do NICE. O NICE avaliou a incorporação do Inspirasa para a AMI, no começo desse ano, entendeu que ele não tinha uma relação de custo-efetividade, e, em seguida, então, a indústria passou a oferecer aquele medicamento dentro do Reino Unido, como faz no Canadá, e não faz aqui no Brasil.
Aqui no Brasil, a gente teve um caso no Rio Grande do Sul, em que um juiz demandou a indústria perguntando por que aqui no Brasil eles não davam acesso estendido, como eles fazem em outros países, para a pesquisa desse medicamento. A resposta da indústria foi bem evasiva, dizendo que o Brasil não tinha condições de acompanhar a evolução do tratamento, mas, ao mesmo tempo, a indústria registrou o medicamento aqui. Então, ou a gente tem condições de utilizar, ou a gente não tem. Mas, enfim, essa foi a resposta. O que a gente ouve é que o Brasil não é considerado só um país de backup para pesquisa científica, e me parece que um pouco de responsabilidade disso a gente tem com a judicialização, né? Voltando naquela história que hoje o foco da indústria não é mais blockbuster, né? Não é vender um monte de medicamento num custo baixo para um grande número de pacientes, mas sim poucos medicamentos num custo muito alto. Um número pequeno de judicialização já causa um estrago e já é suficiente para afastar o interesse da indústria em efetivamente investir na pesquisa dentro do país. E a gente vê isso muito claramente com esse medicamento, por exemplo, que é um medicamento que no primeiro ano tem um custo de R$ 2,5 milhões. É um medicamento para o resto da vida, né? Então, é muito fácil que a indústria não tenha interesse em fazer esse mesmo projeto que ela faz em vários países do mundo aqui no Brasil, né? Isso a gente vê corriqueiramente com outros medicamentos, e não só em relação à pesquisa, né? A gente tem um mercado consumidor de 200 milhões de pessoas num sistema de saúde pública. Por que a gente não consegue negociar com a indústria, né? Quando grande parte dos países consegue fazer isso. A gente teve um exemplo recente em relação ao medicamento da hepatite C, o Sofosbuvir. Eu tenho dificuldade de falar o nome, mas se não é isso, é algo bem parecido. E a África do Sul conseguiu negociar com a indústria, na época, lá atrás, quando ninguém ainda oferecia esse medicamento, a um custo muito baixo. A gente não consegue negociar, né? Temos que entender. As causas são um pouco intuitivas, mas o fato é que a gente não consegue negociar com a indústria. Em relação mesmo ao Sofosbuvir, os outros países que têm um sistema parecido com o nosso, eles atuam de forma um pouco diferente em relação à incorporação. Lá atrás, quando o custo dele era demasiadamente alto, o Reino Unido chegou à conclusão que ele não tinha condições de incorporar o medicamento e oferecer para todos os pacientes em relação por conta do custo. E então ele fez essa incorporação de forma gradativa. Ele selecionava pacientes que estavam num risco maior e oferecia cada ano para uma parte de pacientes, e com isso ele conseguia atender em alguns anos todos os pacientes. Hoje a realidade desse medicamento é diferente, o custo baixou bastante, a gente já oferece aqui dentro do Brasil, apesar que também teve um problema em relação à indústria, eu vou falar um pouquinho, na verdade vou falar já. Então, hoje, qual que é o custo do tratamento? Entre 16 e 35 mil reais. A Fiocruz pediu o registro do genérico para conseguir oferecer pelo SUS por R$ 2.700 o medicamento que custa entre 16 e 35. Quando ela pediu o registro do genérico, a indústria veio e pediu para patentear o medicamento, e daí com isso a gente não conseguiria mais produzir aqui dentro da Fiocruz. Teve uma liminar há um tempo atrás afastando a patente para permitir que a Fiocruz possa oferecer dentro do SUS esse medicamento. Aqui é mais uma demonstração da pressão da indústria em relação a esses medicamentos de alto custo. Só a título de curiosidade, para a gente ver que o sistema não consegue oferecer tudo aquilo que a indústria joga no mercado indefinidamente. Em 2010, quando o David Cameron, quando ele era candidato a primeiro-ministro na Inglaterra, uma das suas plataformas de campanha foi oferecer ao cidadão inglês aqueles medicamentos oncológicos que o NICE não tinha incorporado, ou por falta de pesquisa, ou porque não respeitava a relação das 30 mil libras de custo-efetividade, né? Ele foi primeiro-ministro, ele criou o fundo com 200 e, eu não lembro exatamente, mas eram isso, 200 milhões de libras por ano para fornecer esses medicamentos que não eram incorporados pelo NICE. No primeiro ano, o fundo já não se pagou, ele se mostrou totalmente inviável. E depois eles fizeram um estudo em 2016 sobre o resultado desse fundo na oncologia, impacto na oncologia. Então, qual foi o resultado? 38% dos casos mostraram uma sobrevida de até 3 meses. Essas pesquisas são ano a ano, então, entre 52% e 82% dos casos não apresentaram nenhum benefício clínico. O fundo restou inviabilizado. Então, me parece que o judiciário tem que encontrar um meio de trazer um equilíbrio a esse acesso integral à saúde, tanto na saúde pública quanto na suplementar.
Integridade não vai ser dar tudo para todos, né, mas vai ser dar uma resposta satisfatória para aquela doença, para aquela situação de moléstia do paciente. E, para isso, é nesse momento em que os NATs, os núcleos de apoio técnico, têm uma atuação importante dentro do judiciário, né? Eu costumo ouvir muito, esses núcleos de apoio técnico, eles têm que se basear na medicina baseada em evidência, eles têm que trazer um critério científico para essa análise do juiz, e eu costumo ouvir de muitos médicos que a medicina baseada em evidência não devia ser utilizada, porque ela comporta muitas falhas e assim por diante. Bom, o fato é que quando a gente tem uma relação privada entre médico e paciente, eu acho que vale qualquer coisa. Você confia no médico, você faz o tratamento que ele prescreveu, pouco importa o que é. Como aconteceu com a fosfetanolamina e assim por diante, não tinha evidência nenhuma, mas se o paciente tinha uma relação de confiança com o médico, ele devia usar. Né? Agora, quando a gente traz um terceiro para a relação, seja o SUS ou seja uma operadora de plano de saúde, essa relação deixa de ser privada. Né? E, para isso, a gente tem que trazer algum critério objetivo para que o juiz possa definir se aquela prescrição é devida, se é necessário ou se não é. E o único instrumento que a gente tem hoje que goza de uma certa imparcialidade e objetividade é a medicina baseada em evidência. A gente não tem outro critério. O NAT não pode ser só uma segunda opinião médica, ele tem que trazer critérios objetivos para essa decisão. O NAT ele foi criado, os NATs foram criados por uma determinação do CNJ, depois de uma audiência pública que foi feita em 2009 no Supremo, porque o Supremo, naquela época, tinha muitos pedidos de suspensão de segurança e de liminar em tramitação que envolviam direito à saúde. Então, foi convocada uma audiência pública, foram 6 dias, foram ouvidos médicos, gestores, pacientes, juízes, advogados, e se chegou à conclusão que o judiciário não tinha o conhecimento técnico para julgar essas demandas. E, efetivamente, não tem. Ele precisa de um apoio técnico. Né? Essas demandas elas envolvem muitas especialidades diferentes, não só na área médica, mas na área de gestão e assim por diante. Então, foi criado o Fórum Nacional da Saúde. Dentro do Fórum Nacional da Saúde, um comitê em cada estado, e esses comitês com a função de tentar evitar a nova judicialização, naqueles casos em que não tiver como evitar, então, qualificar essas demandas e criar núcleos de apoio técnico no Brasil, no país inteiro, para que tragam essas informações para os juízes antes de decidirem. O problema foi que essa resolução ela veio no papel, mas não veio acompanhada nem de funcionários, nem de dinheiro, enfim. Então, cada estado criou seus núcleos como pôde. Eles funcionam, eu não sei, acredito que aqui tem pessoas de vários lugares do país. Em cada estado ele funciona de uma forma diferente, em muitas delas de uma forma bem precária, por conta dessa falta de estrutura. Ali no Paraná a gente está patinando já há um bom tempo, a gente tem um núcleo criado, mas o fato é que ele não é ainda totalmente efetivo. Para tentar melhorar esse quadro, então, o Conselho Nacional de Justiça criou uma plataforma online que é chamada Enatjus. É uma plataforma que pretende condensar dados do país inteiro para que o juiz, quando ele se vê diante de uma demanda, se ele não tiver um apoio técnico ali no estado, ou um apoio rápido, ele possa se valer desse banco de dados do CNJ para decidir. O Enatjus, ele foi criado, foi lançado esse ano. Ele ainda não está totalmente operante, mas a gente já está começando, a plataforma é essa. Ele é de acesso público, então foram contratados 52 pareceres técnicos sobre os medicamentos mais judicializados no país. Quem fez esses pareceres foram 18 instituições de pesquisa que fazem avaliação de tecnologia em saúde. São os chamados NATs, né, Núcleos de Avaliação em Tecnologia em Saúde, uma para cada área, são coordenados pelo Hospital Sírio-Libanês, num convênio junto com o Ministério da Saúde e com o Conselho Nacional de Justiça. Então, essas instituições, cada uma delas fez um dos pareceres, ou mais de um, sobre esses medicamentos mais judicializados. Paralelamente a isso, cada um dos NATJUS instituídos deve, dentro do possível, começar a jogar as suas notas técnicas dentro desse banco de dados para que o país inteiro tenha acesso a eles. Depois de um tempo, quando essas notas técnicas se mostrarem conflitantes, e muitas vezes vão se mostrar conflitantes, a ideia, então, é que esses núcleos de apoio técnico, essas instituições que estão fora do judiciário, façam uma análise daqueles medicamentos e cheguem a algum consenso em relação a eles.
Só trazendo um dos exemplos aqui, de mais ou menos como que é o parecer. A consulta é bem pública, vocês podem jogar qualquer palavra, o nome do medicamento, da doença, qualquer palavra que conste ali no parecer, ela vai buscar na busca pública. Então, vem um parecer com um resumo executivo bem voltado para o judiciário, para que o juiz tenha aquela informação mais clara em relação ao conhecimento técnico que ele não tem. Os pareceres são feitos com base na medicina baseada em evidência, são bem completos. No final, se traz uma conclusão bem sucinta para que o juiz consiga entender aquela informação, e no meio o parecer é mais técnico, mais voltado para os médicos, para os operadores de saúde, para que eles possam entender como é que funciona aquela prescrição. Eu acho que aqui é importante, a gente está num ambiente de gestores que sofrem bastante com a judicialização, que todos aqueles que possam participar de alguma forma desses núcleos de apoio técnico nos seus estados, que participem, né? A gente está tentando criar um núcleo no Paraná voltado só para a saúde suplementar. Em alguns estados isso já existe, como em Minas, por exemplo. E é muito importante que os gestores, de alguma forma, tentem participar disso para trazer essa informação mais qualificada para o Poder Judiciário, para melhorar a atuação do juiz. Eu sei que o juiz ele é visto como o algoz nessa história da judicialização, mas o fato é que o juiz não tem conhecimento técnico para julgar isso. Chega numa sexta-feira, vem um pedido de liminar. Normalmente, o paciente, o que diz na petição é que ele morre sempre em 24 horas. É impressionante isso. Em 24 horas, algo horrível sempre vai acontecer, né? E eu, juíza, não consigo olhar aquela prescrição e rebater aquela prescrição, porque eu não tenho conhecimento técnico para aquilo. Então, se eu tenho algo assinado onde diz que aquele paciente está num risco de morte efetivo, eu posso até não acreditar, mas eu não tenho como contrapor aquilo. Então, para isso que é importante o papel desses núcleos de apoio técnico. Seja para dizer para o juiz, isso não tem urgência, você pode instruir melhor o processo antes de julgar, ou seja, dizendo que não tem nenhuma comprovação científica, pouco importa, ele tem que trazer esse conhecimento. O juiz não vai fazer isso sozinho, porque ele não tem como fazer, ele não tem conhecimento técnico para rebater uma indicação médica ou uma indicação clínica. Então, o meu recado hoje é para todos aqueles que atuam na área, tentem participar dos núcleos de apoio técnico. Aqueles que estão em estados onde tem essas reuniões do Comitê Executivo da Saúde, participem dessas reuniões. A minha experiência lá no Paraná, eu estou desde 2013 coordenando o comitê do CNJ no Paraná. Eu vejo vários colegas aqui que participam. O Dr. Barras, que não é de lá, mas nos brindou com uma apresentação fantástica, que mudou muito a nossa concepção em relação à necessidade da segunda opinião. A doutora Daniela, que é uma super parceira, e a gente tem aqui várias pessoas que participam do comitê, a gente aprende em cada uma dessas reuniões. E essas reuniões, elas criam uma aproximação entre o judiciário e os gestores, que é essencial. O juiz, muitas vezes, decide mal porque falta esse diálogo, né? E essas reuniões, elas criam esse ambiente de diálogo, de liberdade, onde você possa indagar com um pouco mais de tranquilidade e, principalmente, conhecer a realidade do outro. Conhecer a realidade de todos aqueles atores que, de alguma forma, participam dessas demandas que envolvem direito à saúde, seja o paciente, seja o médico, seja o gestor, o Ministério Público, os advogados da operadora e assim por diante. Gente, muito obrigada. Eu fico aberta para algum questionamento. Quem quiser questionar alguma coisa, sinta-se à vontade. Muito obrigada.